Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, povo abençoado, povo querido. Aconteceu o momento do Mike também tirar um tempo a vir aqui em Piracicaba, passar um dia com nosso irmão Johnny, louvado seja Deus. Tudo para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando eu conheci Johnny foi muito rápido, né, Johnny? Que nós se conhecemos, depois ficamos mais vinculados através das redes sociais, virtualmente. Mas aí foi cedido o convite e eu também falei, já estou pronto para ir. Toma-te essa, foi forte o manto. E foi peleja, mas caiu por terra. E hoje vamos estar juntos, cultuando a Deus, congregando, dizendo que Jesus é bom ali na congregação. Aonde hoje é o culto aonde meu irmão está à frente, que ele foi levantado como cooperador desse ministério a qual ele faz parte. Glória a Jesus, é forte esse manto. E como também fazemos parte do LPD, estamos aqui juntos para vermos transmitir algo para vocês. Tenho certeza, Johnny, que aqui tem muitas pessoas que vão se alegrar, porque gostam da sua pessoa. Quando olhar, fala, nossa, Johnny! E você vai lá no comentário para ver o que vão falar para você, viu? Toma-te essa, é forte o manto. E responde as pessoas. Então se apresente aí, Johnny, para o povo. A paz do Senhor, povo unido de Deus. Meu nome é Johnny, né? Outrora aí conhecido como Carol Sátiro. Tem aí um testemunho também, né? Que Deus permitiu que eu pudesse aí apresentar para algumas pessoas. E eu costumo dizer, né, que muito mais do que o nosso testemunho falado é a nossa forma de vida, né? Porque não adianta a gente vir aqui, abrir a nossa boca, dizer que Deus é bom, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele liberta, se por trás dos bastidores a minha vida não conduz, né, com aquilo que sai da boca. Moro aqui na cidade de Piracicaba, né, conheci o Mike, ele teve aí o prazer, o privilégio de vir em casa naquela etapa da minha vida onde eu estava sendo liberto por Deus, né? E hoje ele está aqui retornando, né, na cidade de Piracicaba, conhecendo um pouco mais da minha história, mas dessa vez, né, com a minha vida transformada, porque isso é só Deus que pode fazer na vida do ser humano, e glória a Deus por isso. Hoje nós vamos estar cultuando junto, ele vai estar vindo, né, ali comigo na congregação. Hoje eu faço parte da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, e Deus tem me levantado como cooperador na casa do Senhor, amo servir, e o culto é Quinta dos Inconformados. É um trabalho aí que Deus confiou e eu falei para Deus, Senhor, é o Senhor mesmo que está me chamando? E eu obedeci aí o ID do Senhor, que é levar o evangelho a toda criatura. E não sendo um conformado, mas um inconformado. Que a gente vê que tem muitas pessoas sedentas, precisando ouvir a palavra do Senhor. E Deus, Ele não me tirou do mundo, né, da prostituição, da homossexualidade, para ficar sentado num banco de braços cruzados, sabendo a necessidade que é a obra do Senhor. Porque o Senhor, Ele deixou o legado, que é fazei a obra, né, aqui na terra. Então eu estou aí obedecendo à vontade do Senhor e tem sido bênção. Pessoas têm se rendido aos pés do Senhor, reconhecendo, né, as suas fraquezas e buscando em Deus força. Porque existem certas coisas que o homem não pode fazer. Aí Deus entra e faz. Mas aquilo que nós podemos fazer, Deus jamais fará por nós. Então eis aí a questão, né, o foco principal. Faça o que você pode e o resto Deus dará condições e fará por você. É verdade, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Johnny, uma curiosidade aqui. Como é que você ficou sabendo do ministério LPD com o pastor Flávio Amaral? Como foi que isso chegou até os seus ouvidos? Na verdade, ocorreu tudo assim, ó. Vivi 13 anos na homossexualidade, cabelo longo, vermelho até na cintura. Tem vídeos aí, né, no canal do pastor Flávio Amaral, que conta um pouco a minha história, o meu testemunho. E inconformado com aquela situação, sentindo Deus me chamar, porque eu falo que existem vazios na vida do homem, do ser humano, que não vai ser preenchido por nada, não vai ser preenchido por um contatinho, não vai ser preenchido por uma rede social. Esse vazio só vai ser preenchido quando a presença do Senhor invadir e fazer morada. E eu falei assim, Senhor,
eu preciso que esse vazio seja preenchido, mas eu sei que para que esse vazio seja preenchido, muitas coisas precisam ser retiradas, precisam ser arrancadas da minha vida. Então eu permito que o Senhor trabalhe em mim e forje em mim um verdadeiro adorador. Comecei a lançar a Deus todas as minhas necessidades, entrei numa igreja onde ninguém conhecia a minha história e falei: Senhor, estou me sentindo que nem a mulher do fluxo de sangue, uma pessoa imunda, uma pessoa rejeitada, mas eu creio que se eu chamar a sua atenção e tocar nas suas vestes, a minha vida ela vai ser mudada. Entrei numa igreja, a mensagem foi sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu tendo aí mais convicção do que Deus tinha para minha vida. Porque eu falei: Senhor, se for para mim mudar de vida, eu não quero mudar para viver uma vida de aparência. Eu quero olhar para a minha história, para o meu testemunho e buscar força naquilo que o Senhor está fazendo sobre a minha vida. E foi muito real o que Deus fez na minha vida. Entrei lá, Deus falou comigo, dobrei meu joelho, reconhecendo que Cristo, Ele pode transformar, Ele pode libertar, Ele pode restaurar. E falei: Senhor, a partir de hoje eu abro mão de tudo, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio os meus desejos para viver o Teu propósito. Aí, uma prima minha nos Estados Unidos, né, ela ouviu ali um áudio meu, ela estava fazendo, porque ela trabalha como manicure, ela estava fazendo a unha de uma pastora lá nos Estados Unidos, e essa pastora ouviu eu falando para ela: prima, eu preciso mudar de vida, olha como que eu estou, porque a minha dificuldade, eu olhava, era prótese de silicone, era aquela imagem que eu tinha criado, então eu precisava de ajuda, porque como aquela mulher do fluxo de sangue, tinha acabado todos os meus recursos, tudo que eu tinha, eu investi naquilo, achando que ia me proporcionar uma saúde física, mental, que eu ia ser completo, que eu ia ser feliz, mas foi engano. Foram 13 anos que eu vivi ali de enganação, né? No começo foi muito prazeroso, porque é isso que o inimigo faz. Ele vai apresentar pratos, ele vai oferecer coisas que aos nossos olhos parecem ser boas, mas no final é a morte. E ela ouvindo o áudio ali, a pastora ouviu, foi embora, depois ela falou que conhecia um pastor aqui no Brasil, que ajudava pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu. Aí minha prima, ela entrou em contato, né, com o pastor Anderson, né, que é de Brasília, e contactou ali o Robert Diego, e eles responderam ela em questão de horas, né, responderam ela nas redes sociais e passaram o contato do pastor Flávio Amaral dizendo que poderia me ajudar. Irmãos, foi tão de Deus que tudo assim aconteceu muito rápido. Em questão de 1 mês e meio, o pastor Flávio Amaral esteve na minha casa e ele confessou, falando, né? Ele entendeu o chamado de Deus para minha vida e falou assim: eu vou te ajudar, porque Deus me incomoda e fala que Ele tem pressa no que Ele tem para fazer na sua vida. E foi aí que começou a surgir, né, o conhecimento ali pelo pastor Flávio Amaral, pelo seu canal no YouTube, que é um canal muito abençoado. Ele prontamente veio, me escutou, ele não forçou a nada, porque ele falou para mim assim: você tem certeza que é isso que você quer? É isso que está te impulsionando a viver um novo com Deus? Porque tem pessoas que elas, às vezes, elas querem uma libertação, uma transformação, mas ela não quer abrir mão de muitas coisas para viver o propósito de Deus. E não pode Deus operar na vida de pessoas que estão em duplo pensamento, ou seja, um pensamento na obra do Senhor, mas outro pensamento no mundo. Então, quer viver o novo de Deus? Aprenda a renunciar tudo aquilo que muitas das vezes vai parecer bem aos seus olhos, mas está morto. Então, viva o novo que Deus tem para a sua vida. E ele veio, né, se apresentou o projeto dele, o canal, e me ajudou. Não gastei R$1, porque ele estendeu a mão, ele entendeu o chamado de Deus para a minha vida. Muitas pessoas às vezes criticam, né, Mike? Condena, às vezes inventa tantas coisas contra a vida. É o que nós estávamos falando hoje, que as pessoas só vê as postagens, mas não vê por detrás dos bastidores como é a realidade. Lá vai começar a ligar. Ela lá, sai daí. Toma-te. Pronto. Exatamente. E assim, o que Deus faz na nossa vida, viu? A gente não precisa de quebrar a cabeça, não.
A gente não precisa fazer muito, porque Deus, ele não trabalha no muito. Às vezes a pouca entrega que você fizer para Deus, que nem aquela viúva, né? Sim. O que a viúva fez? Entregou as poucas moedinhas que ela tinha, mas deu tudo que ela tinha, enquanto os outros estavam dando o que sobrava. Então, exatamente. Foi forte. Não foi? Lá. É Bíblia, é poder de Deus na nossa vida. E hoje eu falo, né, que eu tenho sido uma pessoa muito graciosa por Deus, muito agraciada por Deus, porque Deus, ele tem se mostrado que aquele que abre mão de viver as suas vontades para viver o que Deus tem, ele contribui, né? Ele coopera, ele ajuda, ele consola, ele restaura. E Deus é isso, irmão. Deus, ele é tudo e ele é muito mais além daquilo que você pede. Deus, ele conhece pai. Qual é o pai que, sabendo que um filho precisa, né, não vai fazer? E hoje eu tenho vivido assim o sobrenatural de Deus. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma palavra que me machucou muito, que falava que eu ia ser uma pessoa muito frustrada na vida. Mas por quê? Porque em 1 Samuel está escrito que o homem, ele vê aquilo que está por fora, mas o Senhor é aquele que esquadrinha o coração. Eu estava até falando pro Mike, falando assim, Mike, quando Deus deu ali, né, a tarefa para Samuel ir até a casa de Jessé, para ungir um dos filhos a rei, o que o Senhor falou? Samuel, tem um porém. Não atentes para a aparência, porque o homem, ele vê o exterior, ele vê aquilo que está por fora, mas eu, o Senhor, conheço de fato quem as pessoas são por dentro. Aí, os filhos de Jessé começaram a se apresentar ali, talvez fossem aqueles que tinham uma eloquência melhor na voz, tinham uma postura melhor, né? Mas, em todo tempo o Senhor falava, não é esse, não é esse. Acabaram-se ali os filhos, né? Na visão de Samuel. Aí Samuel falou assim, acabaram-se os jovens, os mancebos, os seus filhos? Não, ainda resta mais um que está lá no campo. Ah, então me traga ele, porque ninguém assentará à mesa até que ele se achegue até nós. Então é isso, pare de julgar as pessoas pelo momento, pare de julgar as pessoas pelo aquilo que a gente vê. Porque quem somos nós? Muitas pessoas lá atrás julgavam eu, dizendo assim, viu? Você não vai dar fruto, você não vai prosperar, você não vai ser ninguém. Você vai morrer dependendo dos outros, sem ter onde morar. Mas desde lá de trás, Deus já vinha preparando o cenário para que hoje eu vivesse o novo de Deus. Deus é aquele que conhece o ontem, Ele já sabe do hoje e já está preparado o nosso amanhã. Quando Jesus convidou os discípulos ali para entrar no barco, ele falou, entra, nós vamos passar para o outro lado, mas ele não contou o que haveria de acontecer ali no meio, não foi? Verdade. Porque se aqueles discípulos soubessem que no meio do caminho haveria vento, haveria tempestade, eles nem se atreveriam a entrar naquele barco. Ele falava assim, imagine. É por isso que muitas das vezes Deus, quando chama uma pessoa, Ele não revela o que vai acontecer no meio. Mas entenda uma coisa, mesmo o vento soprando, mesmo a tempestade caindo, mesmo tudo parecendo que vai ser o fim, entenda uma coisa, Jesus está no barco e o barco que Jesus está não afunda. Não afunda. Então pare de olhar para o seu momento e achar que o seu momento é não vou conseguir, não vou suportar, não vou chegar lá. Porque quem disse a última palavra para a minha vida e para a sua vida, ela é liberada por Deus. Então Deus é aquele que conhece, Deus é aquele que sonda. Então não deixe as pessoas dizer o que elas pensam a seu respeito. Não deixe com que esses pensamentos, com que essas falas contrárias venham parar o projeto que Deus tem para a sua vida, porque ninguém pode parar aquilo que Deus tem na sua vida, a não ser eu mesmo ou você mesmo que está aí do outro lado assistindo essa live, esse vídeo. O inimigo ele só vai trabalhar em cima das ferramentas que você der para ele. Ele não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a sua vida. Quando aconteceu tudo aquilo com Jó, né? O que aconteceu? O diabo só fez o que fez porque Deus o permitiu. Ele foi pedir para o Senhor se ele podia. E o Senhor falou, pode tudo, só não toque na vida dele. E é assim que Deus faz. Tudo que acontecer na sua vida é permissão de Deus. Mas entenda uma coisa, no silêncio, Deus ele trabalha por você.
Mesmo no silêncio, Deus está te enxergando, Ele está te vendo, mas esse silêncio é necessário para Deus de fato conhecer quem sou eu e quem é você. Se nós servimos Ele pelo que Ele tem, ou se nós vamos o adorar pelaquilo que Ele é. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, aprenda a adorar a Deus. Com saúde ou sem saúde, aprenda a adorar a Deus. Porque no tempo certo, Deus vai fazer que nem fez em Jó, 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Porque quando os amigos de Jó se apresentou até ele, talvez Jó pensou assim, graças a Deus chegou uma pessoa aqui para mim me abrir, para mim me desabafar. E os amigos de Jó, quando pensavam e se deparavam com aquela situação, falavam assim, Jó, alguma coisa está errado. Jó, confessa o teu erro, confessa o teu pecado. Saiba em quem você abre a porta da sua casa para contar detalhes da sua vida. Em vez de ficar se abrindo com A e com B, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fale com o Senhor teu Deus. Ele te responderá, Ele vai te ouvir. E sabemos que só recebe vitória quem passa pela luta. Só é aprovado quem passa pela prova. Então, quando Jesus ele decreta algo, ele já decreta a bênção. Foi assim que ele fez com o povo lá em Jericó. O que ele disse para o povo de Israel? Vão e conquistem, porque eu já entreguei a cidade, a terra de Jericó para vocês. Ó, eu já entreguei. Vão e conquistem, eu já entreguei, vão e conquistem. Deus está dizendo, já está decretada a tua vitória, a tua bênção. É só você perseverar, é só você avançar. Não desmotiva, não perca a fé, não saia do caminho, mas prossiga, porque a vitória está decretada em tua vida. Eu entrei desacreditado dentro da igreja, achando que para mim não tinha mais jeito, achando que para mim não tinha mais solução. Mas quem disse que depende daquilo que você pensa para Deus fazer na sua vida? Deus ele te conhece, Deus ele sabe das suas fragilidades, Deus ele conhece as tuas fraquezas. Quando ali, né, Jesus escolheu os seus discípulos, ele sabia que Judas trairia, mas mesmo assim ele não abriu mão e não fez exceção dele. Viu? O que eu quero dizer com isso? Não queira fazer para Deus aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Venha da forma que você está. Não fala assim, quando eu abri mão do cigarro, quando eu abri mão da cocaína, quando eu sair dessa prostituição, eu me lanço na presença do Senhor. Venha da forma que você está, porque quem faz é Ele, quem trabalha é Ele, quem opera é Ele. Porque eu fui com toda aquela sujeira. Mas quando eu toquei nele, não foi ele que se sujou, foi eu que me tornei limpo. E hoje eu sou livre, hoje eu sou liberto. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, ele saberia que hoje eu ia precisar daquele sacrifício para que hoje eu fosse livre, para que hoje eu fosse liberto. Então eu quero dizer para você, seja livre em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, seja transformado pelo poder da palavra. Entenda uma coisa, o que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário. Então não se prenda no seu momento. Talvez o luto chegou na tua porta, talvez a dor da perda está batendo no teu coração, talvez a depressão, a angústia tem tentado te sufocar, mas eu quero dizer nesta tarde maravilhosa, seja liberto pelo sangue de Jesus. Jesus ele já decretou a nossa vitória, Jesus ele já morreu, ele já fez o sacrifício lá atrás para que hoje nós olhássemos para ele e falassem, Pai, me ajuda, Pai, me livra desse peso. E ele está dizendo a todo momento, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele. Entenda uma coisa, ele tudo fará na sua vida, mas precisa que você entregar é você dar, é você se doar. Então faça isso na presença do Senhor e você vai viver o sobrenatural para a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. O que o Libertos por Deus representou e representa para ti, Johnny? Olha, o Libertos por Deus, de fato, o próprio nome já fala, né? Libertos por Deus. Sim. Por quê? Porque é Deus que liberta, não é o homem. Verdade. O homem, ele faz aquilo que ele pode. O pastor Flávio, ele deu um passo, porque ele foi chamado por Deus para ajudar. Ele é um ajudador. Mas o libertador é quem? Jesus. Jesus. O Espírito Santo de Deus. Então ele foi um ajudador. Ele fez o ídolo do Senhor, que é ir até essas pessoas necessitadas, até essas pessoas carentes, né?
E quando ele veio, ele fez aquilo que ele pode. Ele ajudou. Muitos dos que estão ouvindo e vão ver esse testemunho também contribuíram, né? Contribuíram para que isso acontecesse, porque houve recursos, precisou de recursos. Com certeza. Tem pessoas que estão bem aqui, entenda, mas foi bom você tocar nesse assunto aqui. Hoje você está vendo aqui fruto do trabalho que você fez, doando, semeando. Olha aqui. A semente que você fez não foi em vão. Está aqui um dos muitos outros que tem espalhado por aí. Glória a Deus por isso. E Deus tem sido assim maravilhoso, colocou pessoas no meu caminho para poder a obra dele ser concretizada na minha vida. Então eu sou muito grato a Deus por cada momento, por você que está aí do outro lado, porque eu era uma pessoa frustrada. Eu era uma pessoa sem perspectiva de vida e hoje eu estou sendo aqui boca de Deus para sua vida, para dizer que há jeito, há esperança. Talvez você é uma mãe que está aí do outro lado, triste, chorando, perdeu as forças. Porque você olha para o cenário e está dizendo não tem mais jeito, porque quando mais você ora, mais você vê as coisas aí de ponta cabeça para sua vida. Mas eu quero dizer, quando as coisas estiverem de ponta cabeça, é porque o teu milagre está próximo de ser gerado. Nota-se que uma mulher, quando ela está na fase gestacional da vida dela, ocorre muitos desconfortos, né? Mas conforme vai chegando aí o tempo da criança ela vir ao mundo, quanto mais próximo vai chegando da criança ela ser gerada, mais o desconforto ele vai aumentando. Aí você vai até o consultório médico, você fala para o seu médico, pelo amor de Deus, marca uma cesárea, tira logo. E o médico ele vai falar o quê? Mãe, calma. Você está sentindo essas contrações, você está sentindo essa dor, porque a criança ela está criando ali um posicionamento. Ela está se encaixando para vir ao mundo. Talvez você não está aguentando, talvez você não está suportando isso que está sobrevindo sobre a tua vida. Mas eu quero dizer, o teu milagre ele está sendo gerado em nome de Jesus. O teu milagre ele está próximo em nome de Jesus. Não desista. Não saia da onde Deus te colocou, não perca a sua esperança em Deus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Ele é a nossa riqueza. E quando o teu milagre ele for gerado, você vai olhar para toda aquela dor, para todo aquele momento, você vai falar assim, valeu a pena, porque hoje eu entendo as dores que eu passei, as frustrações que eu sofri, porque o novo de Deus quando chega, traz paz, traz alegria, traz conforto. E hoje eu tenho vivido tudo isso da parte de Deus. Mas tem um segredo. Para você viver o novo de Deus, é necessário você abrir mão do mundo. Você abrir mão daquilo que você mesmo quer, que você deseja. Porque você passa a entender que não é aquilo que você quer, não é aquilo que você pensa, mas é aquilo que Deus determinou para a sua vida. Então nessa dor, entenda, há um propósito. E nesse propósito, vem grande bonança para a sua vida. Então pergunte para Deus, para qual propósito está sobrevindo isso? E muitas das vezes, tudo isso sobrevém para o nome do Senhor ser glorificado. Porque hoje eu olho para as minhas marcas, hoje eu olho para tudo aquilo e eu falo assim, Senhor, através da minha vida, é o teu nome que vem sendo glorificado. Eu não conto o meu passado com orgulho. Eu não conto o meu passado com alegria, mas eu conto o meu passado com determinação, crendo que o meu passado vai servir de experiência para me poder passar para outras pessoas que estão vindo até mim, tudo aquilo que eu passei e trazer a libertação, porque entenda uma coisa, enquanto você não for curado dos seus traumas, você vai sangrar em cima de pessoas. Verdade. Então peça para Deus a cura da alma, a cura na mente, a cura no coração. E você vai começar a viver de fato o que Deus tem para a sua vida. Pare de reclamar, pare de questionar, porque para toda dor existe um propósito. Eu sempre falo, talvez eu não seria, Mike, uma pessoa qualificada e com experiência para tentar consolar uma mãe que perdeu um filho. Porque eu não sei a dor da perda. Talvez eu não seria uma pessoa adequada, uma pessoa que está no mundo da criminalidade,
mas para cada processo existe uma ferramenta. Então entenda uma coisa, Deus é aquele que sabe, é aquele que vê, é aquele que compreende. Mas hoje eu entendo que sobre toda aquela minha dor existia um propósito. Porque hoje tem chegado até mim pessoas vindo desse mundo da homossexualidade, pedindo ajuda, pedindo socorro, falando que quer que Deus faça na vida deles o que fez na minha. Porque de fato eles viram o Deus que eu sirvo se aparecer na minha vida. Então, eu não me orgulho em dizer quem eu fui, mas eu me orgulho em dizer quem eu tenho sido na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque antes eu não dava nada, eu desacreditava. E hoje Deus tem me honrado. Hoje eu fui levantado como cooperador na minha igreja e sei que grandes coisas estão por vir. Eu não pedi nada para ninguém. Sabe por quê? Porque entenda uma coisa. O que Deus tem para fazer na sua vida, pode o homem querendo ou não, Deus ele vai fazer. Mas fica na brecha. Entenda uma coisa. Aquilo que Deus tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável. Mas talvez a história de Ana, ela nos ensina muitas coisas. Ana, ela passou por muitos conflitos. Ela foi afrontada por Penina. Penina era uma pessoa que tinha filhos e questionava muito a Ana, zombava de Ana. Ah! Ah! Tô... Pessoal, a câmera caiu aqui, mas a gente não deixa de... Essa é a verdadeira felicidade. Ah, glória! Toma, tia, você é forte, mano. É o poder Meu de Deus. Deus, Mas voltando, Ana, enquanto Ana, ela ficava ali presa no que Penina falava, ela não se movimentava. Mas quando ela olhou para aquela situação e ela se conformou com aquele momento, ela falou assim, não, eu preciso, porque ela, nota-se que ela ia todo ano até o templo lá, né? Para oferecer sacrifício ali com Eucana e tal. Mas ela, esse dia ela decidiu ir diferente. Tomou uma posição na vida dela. Tomou uma atitude. Teve o dia que ela tomou iniciativa para dizer, não, eu não aceito mais, eu não quero mais. Ela passou a rejeitar e a se apegar naquele que podia fazer o sobrenatural acontecer. E sabe o que é mais interessante? É você reconhecer as suas fraquezas. É você reconhecer onde está o teu erro. Porque quando Ana, ela falou assim, não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada, triste de espírito, mas hoje eu resolvi me derramar na presença do Senhor. Toma, tio, foi forte, né? O manto. Eu resolvi me abrir com aquele que pode resolver os meus problemas, porque eu reconheço que enquanto eu viver assim, eu não vou prosperar, eu não vou sair do conformismo, eu não vou... Não, aí ela resolveu tomar uma atitude perante o Senhor. E ela gerou ali Samuel, que foi um grande homem de Deus. Glória a Jesus. Agora você imagine se o Senhor tivesse concedido Samuel sem ter trabalhado em Ana aquilo que havia nela, uma ferida. Verdade. Ela ia tratar Samuel como um objeto para poder confrontar a Penina, que ela ia falar assim, tá vendo? Você falou que eu não podia, tá aqui, ó. Ia jogar na cara de Penina. Então, quando Deus fizer algo na sua vida, quando o milagre acontecer, entenda uma coisa, não é para você apontar quem te criticou, não é para você criticar ninguém, não, entenda. Você não vai precisar falar, você não vai precisar fazer, porque Deus, ele vai... Vão ter que ver quem é que você serve, o tamanho do poder do teu Deus. E vão ter que ver que você nunca esteve só. Não é louca, não é maluca, é apenas uma mulher, um homem temente, obediente a Deus, que sabe viver o processo. Em nome do Senhor será glorificado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.